Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo em paz com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. Essa aula é direcionada para os estudantes dos quartos anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Chame Nezinho, como sempre, já está aqui, preparado, a postos, atento. E eu quero saber de você. Você está atento, está atenta, está preparado, preparada para mais uma aula? Eu espero que sim, eu estou sentindo que sim. Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é a luz do sol e os alimentos. Qual a relação da luz do sol e dos alimentos, a produção de alimentos? E eu diria mais, qual a importância da luz do sol para a nossa vida de forma geral? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender e estudar um pouco sobre essa relação entre a luz do sol e os alimentos. Mas, antes de a gente seguir para o objetivo da nossa aula e seguir para o que a gente vai estudar hoje, eu gostaria de perguntar a vocês: lembram do desafio da aula passada? Mais importante, fizeram o desafio? Vou lembrar, como sempre, a vocês que façam os desafios, realizem as atividades, mesmo que pareça simples ou mesmo que pareça difícil. Faz a atividade, se não puder, pede ajuda do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, do colega da escola, mas as atividades elas são importantes, esses desafios são importantes porque ajudam você a entender melhor o que a gente está vendo aqui nas aulas, aos conteúdos e às atividades que o seu professor, sua professora ensina na tua escola. Então, faz os desafios, participa das atividades e olha, sempre que possível, compartilha com a gente, compartilha nas tuas redes sociais, marca o @cepa no Instagram, marca a gente lá no Facebook. Nossas aulas ficam gravadas também no YouTube, então você pode assistir quantas vezes você quiser e precisar para lembrar o conteúdo, para entender melhor e também, para lembrar o desafio e realizá-lo e compartilhar com a gente. Então não deixa de fazer o desafio, eles são importantes. Mas então, você conseguiu lembrar qual foi o desafio da aula passada? Vamos ver? Vamos lembrar? Bom, certamente existem outros seres vivos vivendo, inclusive, nos locais onde moramos ou costumamos visitar. Que tal fazer um registro de algum desses animais? Estávamos falando, de forma geral, na última aula, de seres vivos. E o desafio foi você fazer um registro desses animais, esses animais que convivem ali no ambiente onde você mora, na sua comunidade, no seu bairro, enfim. Fez o desafio? Espero que tenha feito. Esse desafio foi tranquilo de fazer, hein? E aí, lembrar, façam os desafios. Qual o objetivo da nossa aula de hoje, então? Já que a gente vai falar da relação entre sol e alimentos, O objetivo é reconhecer a importância da energia solar para a produção de alimentos. O sol, ele fornece energia para o nosso planeta, não só para o nosso planeta, para todos os outros planetas que fazem parte do nosso sistema solar. Por que a gente chama de sistema solar? Porque é graças ao Sol que existem as condições ideais para esses planetas ao redor dele existirem e se manterem. E no nosso caso, no caso do planeta Terra, é a energia solar que garante diversas possibilidades de manutenção da vida no nosso planeta. A gente vai falar um pouco sobre isso também na aula de hoje, ok? Bom, uma pergunta inicial. Você sabia que... É uma curiosidade, na verdade. Você sabia que o Sol é uma grande fonte de energia? Eu acabei de falar, inclusive, Mas como assim? Por que uma grande fonte de energia? Bom, olha, como eu disse, tem uma imagem aí ilustrando, o fato de que tem diversos planetas, os planetas do Sistema Solar, dentre eles a Terra, o nosso Sistema Solar, dentre eles a Terra, que dependem que estão aí girando em torno desse astro, que é o Sol, que é, como eu disse, o astro que fornece energia para o nosso planeta. É graças ao calor do Sol que nós temos as condições ideais e adequadas para que tenha vida. É graças ao calor do Sol que os seres vivos podem usufruir da energia que vem do calor desse Sol, para que a vida na Terra possa acontecer e possa existir de maneira saudável. E a gente vai, como eu disse antes, refletir um pouco mais sobre essas questões. Bom, o Sol, como vocês estão vendo aí, ele é uma estrela, um astro. E nós que estamos na Terra, nós que somos humanos e vivemos no planeta Terra,
somos o terceiro planeta que giramos em torno dele, ou seja, da proximidade nós somos o terceiro planeta. Ele nos fornece calor e é uma grande fonte de energia luminosa, sendo fundamental para a sobrevivência de muitos seres vivos. Então, já parou para pensar nisso? Que é graças ao calor do Sol que existem as condições adequadas de vida na Terra? Mas como é que isso acontece? A gente vai trazer alguns exemplos aqui, tá? Bom, essa luz do Sol, que é tão importante para a nossa vida, para a existência do nosso planeta, ela viaja através do universo, né, a uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros. E para vocês terem uma ideia, essa velocidade, né, é a velocidade que a gente chama de velocidade da luz. E essa luz do Sol, ela leva em torno aí de 8 minutos para chegar na Terra. E quando chega, né, na Terra, ela entra em contato com a atmosfera terrestre, que de forma geral é como se fosse uma grande, né, camada de proteção na nossa Terra. E aí, parte dessa luz solar que vai se transformar em energia para a nossa existência, para a existência do nosso planeta, parte dela reflete e volta para o universo, parte dela fica retida na atmosfera, então ajuda a manter a temperatura ideal do nosso planeta, e parte dela passa pela atmosfera e entra em contato com os seres vivos, entra em contato, né, com todo o conjunto de ecossistemas, enfim, todo o conjunto de seres vivos, biótipos e abiótipos que fazem parte, né, do nosso planeta. Então, a luz do Sol é muito importante de fato. E aí, olha, todos os seres vivos dependem da luz do Sol para sobreviver. Os vegetais, por exemplo, só conseguem realizar a fotossíntese assim. Ou seja, os vegetais, as plantas, só conseguem realizar a fotossíntese. E o que é a fotossíntese? É o processo que a planta realiza para se manter viva, para se manter saudável. E vocês sabem que as plantas, inclusive, vêm delas, na maioria delas, os frutos, né, os vegetais que a gente precisa para se alimentar. E, no nosso caso dos seres humanos, a maneira como a gente ganha energia, né, mantém o nosso corpo com energia para nós fazermos as nossas atividades diárias, é através da alimentação. E as plantas, por sua vez, que fazem parte, né, os vegetais, os frutos, enfim, que fazem parte da nossa alimentação, é deles que a gente usa para também contribuir para manter a nossa saúde, manter nosso corpo saudável. Tá? A vitamina D, que é muito importante para a saúde humana, é ativada pela luz do Sol. Então, a vitamina C, que é importante para calcificar os nossos ossos, né, para manter nossos ossos firmes e fortes, saudáveis, os ossos que seguram, sustentam o nosso corpo, nossos músculos, enfim. Que também é importante para diversas outras questões no nosso corpo, no nosso organismo. Ela é ativada, a vitamina D no nosso corpo, que é uma vitamina muito importante, é ativada a partir da luz do Sol. Então, tomar sol diariamente é importante. Eu já falei isso aqui com vocês, né, em aulas anteriores. Mas também não pode ficar no sol o tempo todo, por muito tempo, né? E mesmo que você vá precisar ficar um período maior no sol, é importante usar protetor solar para proteger a sua pele da radiação solar, que em excesso traz problemas, pode trazer sérios problemas de saúde, tá? Mas 15 minutinhos de sol, né, todo dia é necessário e importante para a nossa saúde. E aí, como eu disse, essa luz do sol, ela vem, as plantas, inclusive, né, elas brotam, as sementinhas que viram plantas, elas brotam do chão e saem em direção, né, à superfície, porque elas estão precisando, procurando a luz do sol, que é importante, né, para as plantas, por exemplo, como eu já disse, fazer a fotossíntese. Então, é importante que a gente reconheça, né, o grau, a necessidade que o nosso planeta tem dessa luz solar. E reconheça também a importância da gente ajudar para que a temperatura na Terra fique adequada. Então, derrubar as árvores não é bacana, desmatar desenfreadamente não é certo, não é correto, é prejudicial para o nosso meio ambiente. Poluição do ar também não é legal. Muitos carros, muitas indústrias, muita poluição. Tudo isso vai ajudar para que a nossa atmosfera, né, a camada de ozônio, ela fique muito aquecida, e aí, em vez de a gente ter a temperatura ideal para manter a vida, a gente acaba tendo um superaquecimento, o que a gente chama, né, de aquecimento global, que é quando o nível de calor na Terra está desregulado, está muito intenso, mais do que o necessário.
Bom, a luz do sol tem uma relação, as estações do ano têm uma relação com a luz do sol também. A intensidade da luz solar ela pode variar de acordo com a estação do ano. Então, no verão, a luz do sol está muito forte, então cuidados redobrados. Ao mesmo tempo que isso é muito benéfico também para outras questões, como, por exemplo, né, o processo de fotossíntese, como eu já disse antes. Na primavera e no verão, os dias são mais longos, então temos uma quantidade de raios solares maiores, tá? E nas outras estações, no outono e no inverno, a incidência da luz solar é um pouco menor, os dias são um pouco mais curtos, e aí, ó, é esse movimento que a Terra faz de rotação que permite, né, a passagem do dia para a noite. Então a Terra gira em torno de si mesma, a gente chama de rotação, e é assim que acontece o dia. E o processo de translação, que é um movimento que ela faz enquanto faz a rotação ao redor do Sol, que faz com que existam as estações do ano, e como a gente já viu, algumas são mais quentes do que as outras, tá? Então aqui um exemplo da Terra fazendo a rotação e a translação. A rotação é o giro em torno dela mesma, e a translação é o giro ao redor do Sol. Bom, a energia solar proveniente da luz e do calor do Sol e é uma fonte alternativa e sustentável que pode ser utilizada tanto para a geração de eletricidade quanto para aquecimento de água. Então, você já deve ter ouvido o termo, né, energia solar. É uma forma de obter energia elétrica, energia termoelétrica, através da luz do Sol, que nós temos em abundância, né? E aí, um exemplo aí, tem algumas placas de energia solar, e aí você pode perguntar, professor, qual a relação disso com, por exemplo, a produção de alimentos? Acho que vocês já ouviram falar, né, da estufa. A estufa não tem exatamente a ver com a energia solar, mas a energia solar, né, o instrumento, o aparelho de energia solar. Mas a estufa, por exemplo, que é um espaço onde se mantém, né, plantas, se cultiva plantas, e aí tem uma temperatura, que é uma temperatura ideal, para que essas plantas possam crescer, se desenvolver e gerar ali os frutos, ou enfim, servir para o consumo humano. Essa estufa, né, ela também se vale da luz do Sol. No caso da energia solar, ela é o instrumento, né, o aparelho, as placas que captam a energia solar, que captam a luz do Sol para transformar em energia. Elas se valem do Sol, da luz do Sol, claro, mas elas são utilizadas para diversos outros fins, mas também existe já o uso da energia solar ou das placas de energia solar, contribuindo também para a manutenção da agricultura, por exemplo, para o plantio. A gente vai ver isso mais à frente. Mas olha, as placas de energia solar, ó, como é que funciona? Ela capta a energia do Sol e transforma essa energia solar em energia elétrica, alguns outros tipos de energia. Então aqui tem uma imagem de como funciona mais ou menos esse processo. Quais seriam então esses tipos de energia, né, gerados pela energia solar que capta a luz do Sol? Bom, a gente tem a arquitetura bioclimática, que são técnicas de construção para melhor aproveitamento da luz e do calor naturais do Sol. Sistemas fotovoltaicos para geração de energia elétrica em casas, empresas, indústrias na zona urbana e rural. E sistemas solares para aquecimento de água em casas e empresas. Eu trouxe aqui uma imagem para mostrar para vocês, por exemplo, como pode ser usada. Uma possibilidade é a energia solar fotovoltaica, né? Ou seja, para gerar energia energia elétrica para ser usada em casa, em diversos meios diferentes, aparelhos diferentes. Né? E tem ali, ó, a energia térmica, que é para gerar ali calor, enfim. Por exemplo, tem um exemplo aí de um chuveiro, né, que vai ser aquecido com a energia elétrica que vem proveniente dessa luz do Sol captada pelas placas de energia solar. Uso da energia solar e os alimentos. A geração própria de energia solar no agronegócio está bastante consolidada nas economias mais avançadas no mundo e tem se tornado um modelo cada vez mais recorrente e necessário. Então, para se manter grandes cultivos, né, grandes áreas de cultivo agrícola, enfim, no agronegócio, a energia solar tem ajudado também a manter esses sistemas funcionando. Então, tem ajudado a manter a energia desses lugares, tem ajudado a manter os instrumentos necessários para que essa produção, né, agrícola possa existir, e a energia que vem daí é uma energia proveniente da luz do Sol. Então, é uma energia mais limpa, por assim dizer.
E olha, tem uma ação que vem acontecendo, que vem sendo muito comum, tem alguns projetos, na verdade, onde, através das placas solares, que servem, como eu já disse, para gerar energia para diversos fins, as pessoas estão aproveitando essa sombra que essas placas elas proporcionam para, nessa sombra ou nessas condições de controle da luz solar, né, de luminosidade, também produzir alimentos. Então, tem energia solar, tem a luz do sol, que é captada pelas placas de energia solar, que geram energia elétrica e outras para diversas finalidades diferentes, e também o uso, o aproveitamento da sombra e dessa parte onde existem as placas, também para contribuir para o plantio. Então, tanto a sombra como a redução da quantidade de luz que gera através do contato da luz do sol com essas placas, contribuem aí também para a produção de alimentos, ou seja, para o setor agrícola. Bom, vamos fazer então uma breve atividade para ver se vocês conseguem, para a gente lembrar de algumas palavras, né? E fazer uma brincadeira também, uma brincadeira aí com a nossa memória, uma brincadeira com o nosso raciocínio, tá? Uma brincadeira também focada um pouquinho aqui na escrita e na leitura. Topam? Chaminézinho, você topa? Vamos juntos? Vamos lá? Então aproveita agora. Se você está em casa, provavelmente você está em casa, chama a mamãe, chama a papai, chama a titio, chama quem puder e topa estar com você aí para a gente fazer esse desafio, tá? Não é o desafio que a gente deixa no final da aula, não. Eu ainda vou fazer esse desafio, vou deixar esse desafio ainda. É um desafio para agora. Vamos lá? Bom, que palavra é? Tchan, 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 tchan. E aí, vamos ver como é que tá esse reconhecimento de palavras, mas não vou simplesmente colocar a palavra aqui não, tá? Elas vão estar embaralhadas para a gente desembaralhar e descobrir qual é a palavra. Combinado? Vamos lá. Olha aí, 5 palavrinhas apenas. Vamos ver a primeira. Qual é a primeira palavra? Vou dar dicas, tá? Obviamente, são palavras relacionadas ao que a gente viu aqui na aula de hoje, ok? Mas vou dar uma dica. Essa palavra tem a ver com o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Como é que chama esse movimento? Não é rotação, é o outro. Qual é o movimento? É esse movimento, inclusive, que proporciona, que é responsável pela passagem das estações do ano. Como é que a gente chama esse movimento? Você sabe, chaminézinho? Eu acho que ele sabe, o chaminézinho fica ligado. Vou dar 3 segundinhos, tá? 1, 2, 3. Se você disse translação, muito bem, tá? Translação. A próxima palavra, vou dar uma dica, tá? É um período, é uma estação do ano. Que dica, né? Nem ajuda. Vou dar uma outra dica. É uma estação do ano caracterizada pelo calor intenso. Agora ficou fácil. Qual é? Se você disse verão, uou, muito bem. Vamos para a próxima agora. Ó, é também uma estação do ano. Não é o verão, como vocês já viram, não é o verão. Também não é a estação do ano que se caracteriza, por exemplo, pelos fortes ventos. E não é a estação do ano que tem como marca, né, mais forte o frio intenso. Só sobrou uma. Que estação do ano é essa? Se você disse primavera, muito bem. E aí? As pessoas que estão com você aí, se tiver alguém com você, estão conseguindo acertar, decifrar? Espero que sim. A próxima. Bom, a próxima palavra é o que as plantas fazem, é o processo de respiração das plantas, é como elas se alimentam. E aí? Como é que a gente chama esse processo? Que palavra é essa? Bem complicada, né? Mas olha, se você falou ou pensou fotossíntese, é isso. E por último, é um movimento que a Terra faz. Não é o movimento que ela faz em torno do Sol, que é translação e a gente já viu, é um movimento que ela faz em torno de si mesma. Essa palavra é... Tchan, 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 tchan. Você sabe, chaminézinho? Não me conta não, chaminézinho, senão eles vão ouvir. Guarda para você aí. Eu sei que você sabe. Essa palavra é a... rotação. Muito bem. Bom, e aí? Acertou, não acertou? Se você não acertou, fica tranquilo, fica tranquila. A gente está aqui para isso, para aprender. Mas se acertou, muito bem. Espero você nas próximas aulas também para que a gente possa continuar esse processo. Mas antes disso, vou deixar um desafio aqui para vocês rapidinho, tá? E o desafio é: que tal plantarmos uma semente de alguma planta e cultivarmos essa planta? Pode ser qualquer uma, pode ser pequenininha, pode ser grande. Vai lá, planta, acompanha como esse processo acontece,
cuida direitinho, rega e olha, você vai ter aí uma plantinha para você chamar de sua. Viva o sol, viva as plantas, viva o nosso planeta, viva as pessoas que cultivam e respeitam o meio ambiente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.